Crise energética europeia, principalmente na Alemanha, a quarta potência econômica do planeta e a maior potência econômica da Europa. Bom, a Alemanha fez um erro estratégico muito grande nos últimos anos na confiança em mais de 45% do seu processo energético vem da Rússia, relacionado ao gás natural e ao petróleo. Bom, nós tivemos ali na Angela Merkel, a primeira premier alemã durante 16 anos, né, uma mulher com grande força na região, conseguiu unir a União Europeia, foi importante na questão dos PIGs, que são Portugal, Itália, Grécia, lá no início dos anos 2000, que tiveram uma grande crise econômica, um risco, né, de quebra aí da União Europeia, e a Alemanha foi muito forte, foi muito firme, uma política de austeridade econômica, né? O Banco Alemão financiou grande parte desses países para que eles pudessem retomar o poder econômico e se juntar à ideia real da União Europeia. E você, quando pensa hoje, por exemplo, em Portugal tem uma economia ascendente, muito por conta dos trabalhadores brasileiros que estão indo para lá sofrendo muita xenofobia na região. Portugal é um país que vem envelhecendo, não tem mão de obra e precisa de brasileiro. Mas muitos casos de discriminação, principalmente as mulheres brasileiras. Bom, mas vamos lá. O que você tem nessa situação? Então, com a Merkel, a figura da Merkel ela foi bem importante na cristalização do processo da União Europeia e na relação relativamente amistosa com a Rússia. Então, a Merkel era uma liderança que juntava a Europa, principalmente agora dentro do processo pandêmico. Se imaginou, né, que a União Europeia pudesse rachar nesse processo, questão de fechamento de fronteiras, alguns governos nacionalistas quiseram aproveitar dessa situação para não deixar a livre circulação de pessoas dentro da Europa. Foi o caso aí, né, do presidente Viktor Orbán, né, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria. Então você teve aí processo de nacionalismos crescendo dentro da Europa, mas a Merkel conseguiu, né, ser ali realmente a rainha de todo esse processo, governando a Europa e a União Europeia de forma firme, sendo a líder. O Brexit, iniciado lá em 2016 pelo Reino Unido, foi, né, realmente aí um duelo entre a União Europeia para manter o Reino Unido, que não conseguiu. Então, a saída do Reino Unido já foi um forte golpe na União Europeia e parecia que dali você ia ter o Suexit, a saída da Suécia também. Né? Você teve a Marine Le Pen, a candidata contra o Emmanuel Macron agora nas eleições, e foi a mesma da última eleição, falando de um Frexit, a saída da França também. Bom, então esses movimentos separatistas foram ganhando força na Europa nesses últimos anos, né? Governos mais nacionalistas, vindo na ideia aí do Donald Trump, mas a Merkel conseguia segurar isso. A Merkel bateu de frente com o Donald Trump, bateu de frente com o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico que renunciou agora em junho. E aí você tem uma situação que é a saída dela. Então a Merkel sai do governo, mas antes, né, no final do governo dela, você vai ter ali o Nord Stream 2, o segundo, né, gasoduto direto da Rússia para a Alemanha. Então, a Alemanha e a Rússia construíram esse gasoduto no sentido para ficar mais rápido. A Alemanha não tem que pagar pedágio, né, não tem que pagar para outros países receberem esse gasoduto para até chegar nela. Então, o gasoduto viria direto. Uma grande obra, você já tem o Nord Stream 1 e agora seria o Nord Stream 2. Nessa situação, a Merkel deixa pronto, né, o Nord Stream 2. Ela sai porque quer, livre espontânea vontade, sai com mais de 75% de aprovação do governo. Quem assume? O Olaf Scholz num governo de coalizão, né, chamado aí governo semáforo, juntar os verdes, amarelos e os vermelhos do país num governo de coalizão, né, buscando aí que tivesse força no parlamento para poder governar. O Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, não tem nem de perto a força e a representatividade da Angela Merkel, e ele começa a pegar o processo para inaugurar o Nord Stream 2 e 2 em fevereiro, e aí a Rússia invade a Ucrânia. Então, o Olaf Scholz foi o último dos líderes europeus a realmente falar sobre a guerra. Ele foi pressionado a isso porque ele sabia que se ele impusesse sanções econômicas à Rússia, a Rússia iria fechar o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o erro estratégico alemão que se manteve nessa estrutura amistosa contra a Rússia durante o governo da Angela Merkel, pela força e representatividade que ela tinha dentro da Europa, com a saída dela, a Rússia faz a invasão à Ucrânia. Muitos autores, né, muitos jornalistas pegam nessa ideia que a saída da Merkel é fundamental
para que o Putin tome a ação de invadir a Ucrânia. Tá? Existem vários outros fatores, mas esse é um fator importante aí. O Olaf Scholz, então, fica ali numa situação complicada e realmente, junto com todo o Ocidente, a União Europeia e Estados Unidos, faz as sanções econômicas à Rússia. A Rússia tem o gás na mão, ou seja, tem a energia alemã na mão. Quase 50% da energia alemã vem da Rússia. E a Rússia, né, começa a aumentar o valor da energia e não inaugura o Nord Stream 2 porque o Olaf Scholz suspende. Não queria, mas ele suspende a inauguração do Nord Stream 2 e o Nord Stream 1 vinha mandando esse gás ainda para a Alemanha. Até que chega em julho, a Rússia fala que tem que fazer uma manutenção em uma das turbinas. Ao fazer essa manutenção, a Alemanha já fez todo um processo de enviar mensagens à sua população dizendo que eles deveriam ficar atentos com cortes de energia, porque a Rússia não iria voltar. Depois dessa manutenção nessa turbina, ela não iria voltar com a questão do fornecimento de energia. E foi isso mesmo que aconteceu. A Rússia faz essa manutenção na energia e corta para 20% aquilo que ela fornecia à Alemanha. E aí a Rússia vem fornecendo a 20% e nós temos aí no final do ano o inverno chegando. E historicamente, inverno e Rússia, né, geralmente dá a vitória para a Rússia em qualquer que seja a situação. Então, você pensando que o conflito da Ucrânia e da Rússia nesse momento, está todo mundo um pouco mais apreensivo de partir de frente com a Rússia. Já não partem diretamente com ela, mas hoje o que a Rússia tem ali, você tem uma situação de tensão na usina de Zaporígia, mas de modo geral é o sul e o sudeste, o leste da Ucrânia, que eram as áreas que realmente a Rússia queria desde o início. Quando você pensa na área central, norte e noroeste da Ucrânia, você tem uma situação quase que normal, né, de vida nesse processo, porque a Rússia não avançou mais nessa situação. Pelo contrário, a Ucrânia até conseguiu retomar alguns territórios. Então, se concentra hoje no sul, sudeste e leste ali da Ucrânia a invasão russa. E a Europa parte para não seguir mais um processo de enfrentamento com a Rússia por conta desse modelo que a Rússia tem aí de segurar o gás nesse processo. Então, hoje, a União Europeia está em xeque, porque ela teve que aprovar um acordo de 15% de redução de energia para salvar a Alemanha. Porque a França e a Noruega, por exemplo, elas têm reservas de gás natural autossuficientes e começaram a vender para a Alemanha. Mas para elas conseguirem vender para a Alemanha, elas precisam economizar energia. Então a Europa vai ter que segurar a energia para ajudar a Alemanha. Então um teste de fogo para a União Europeia e a Rússia sabe disso. E até você mudar a matriz, porque fonte energética você tem ou não tem. A Europa não tem água, a Alemanha não tem gás natural, um território que não tem esse processo. Depende muito do carvão, mas é limitado também nas termoelétricas. E o discurso feito na COP21, aprovado em maio pelo Parlamento Europeu, de mudança dos combustíveis fósseis para uma matriz elétrica, né, uma matriz de carros elétricos, por exemplo, isso vai ficando cada vez mais distante, né? A questão da retirada dos combustíveis fósseis para energias renováveis parece ficar cada vez mais distante, porque nesse momento o discurso é, né, que todos os europeus querem gás. Eles querem gás, eles precisam de gás. Então, o discurso ambiental também vai ficando um pouco distante e o teste de fogo da maior potência europeia, ela precisa agora dos outros países para manter o seu processo energético, porque a Alemanha parada significa a Europa parada e aí é um efeito cascata em diversos países do mundo. Então, o cenário nesse momento é em xeque a União Europeia por conta da crise energética, principalmente da Alemanha, e uma dificuldade nessa mudança da matriz energética que vai demorar cada vez mais, e um não enfrentamento direto à Rússia nesse momento, por conta da estabilidade em que a guerra vem se mantendo agora, sabendo que você tem, né, a usina de Zaporígia, a usina nuclear, como um ponto de tensão. Mas a Rússia segurou o gás e a Europa está tendo que se virar por ela mesma para conseguir sustentar a questão energética, principalmente da maior potência que é a Alemanha. Então, tensão energética na Alemanha significa tensão energética em toda a Europa. A Alemanha vem diminuindo o seu processo de energia, o inverno vai chegar e você precisa de uma reserva para conseguir passar pelo inverno europeu. Você tem um risco de muitas pessoas morrerem de frio. Então, a Rússia segurou os seus processos estratégicos de energia e a Europa vai ter que se virar com a crise energética alemã.